Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui mais uma vez com vocês no Consciência Paranormal, que acontece aqui no Instituto Ivan Martins. Sempre falamos de espiritualidade, paranormalidade, coisas da vida, da minha, da sua, de todos nós, né? Nesse caminho onde só sei que nada sei, e nesse nada saber procuro todo dia aprender um pouquinho e desaprender um monte de coisas que já estão entulhando, lixo, não é? Muitos aprendizados da vida se tornam lixo porque deixam de ter coerência, deixam de fazer sentido, ficar presos a coisas, às coisas que já, né, já passaram, já eram, já foram, não é? Então a gente vai aprendendo um pouquinho. Aqui não tem mestre, somos todos alunos, viajores do tempo e do espaço, aprendendo com você, trocando, né? Então, gratidão por estarem aqui. Já se inscreveram no canal, no Instituto Ivan Martins? Não? Gente, vamos, né? É só bater o dedinho ali, se inscreve, faz parte dessa família e nós vamos distribuindo luz. Somos semeadores de luz, viemos da luz, somos luz e para a luz voltaremos um dia, não é? Porque tudo que a gente não transformar em luz fica aqui, nesse limbo, né? Nesse plano, mas a luz volta para o Criador. A luz volta para o seu Criador do jeito que você crê. Não é? Não existe receita. Existe aquilo que nós cremos. Quando a gente crê, nós construímos. Passa a existir. Hoje eu falo com o primeiro, o primeiro brasileiro a receber, né, por meio de homologação oficial, o título de melhor memória do Brasil, certificado pelo Livro dos Recordes. Olha só que fantástico. A conquista inédita foi resultado. Gente, quando eu coloco óculos eu enxergo tão melhor, não sei porquê, né? Eu tenho que ter memória para lembrar de colocar o óculos agora. A conquista inédita foi resultado da aplicação de um método inovador de memorização, super importante nos nossos dias. Quando, né, o celular virou um prolongamento do cérebro, a gente está deixando de usar a massa cinzenta, né, gente? A massa cefálica, vamos lá. Então ele estudou ciências cognitivas, né? Filosofia da mente pela Unesp, foi membro da GAEC, Grupo Acadêmico de Estudos Cognitivos, e tornou-se principal autor brasileiro nas áreas de aprendizagem, concentração e memória, com 9 livros publicados, dentre eles O Cérebro com Foco em Disciplina. Esse aqui, por acaso, é o outro. Esse é o 10º. Publicados, dentre eles, né, O Cérebro, Foco, Disciplina, os 10 hábitos da memorização. Faça seu cérebro trabalhar para que você não pergunte se ele estudou. Não perguntar se ele estudou, estudou outro livro e não pergunte se ele estudou. Eu estou aqui lendo, falei, gente, mas que título enorme. Então vamos lá. Faça seu cérebro trabalhar para você e não pergunte se ele estudou. Quem me mandou não botou vírgula aqui. Que juntos já conquistaram mais de 1 milhão de leitores no Brasil. Opa, é bastante coisa boa ler isso. Em 2024 fundou a Memory Academy, que hoje é a maior escola online de memorização do mundo. Nesse período capacitou mais de 500 mil de estudantes, levando milhares deles ao topo na lista dos aprovados em concursos públicos e vestibulares. Olha, gente, isso é fantástico. Aqui tem mais algumas coisinhas aqui, né? 300 mil alunos capacitados, essas coisinhas pequenas, assim, parece que ele é muito modesto nos números, tá vendo? Gente, que prazer receber você, o professor Renato Alves. Muito obrigado. Caindo aqui nosso microfone. Muito obrigado por estar aqui. Eu faço muita questão dessa troca de apertos de mão. Por quê? É a nossa conexão. Eu acho que é o que nos difere dos outros animais, não é? A gente poder se conectar. Mãos, com energia, com consciência. Agradeço em primeiro lugar por essa oportunidade de levar essa mensagem para a turma, falar de memória, concentração, mas também falar de expansão da consciência. E é interessante, até vou pegar uma carona nesse comentário que você fez, que
certo dia eu sou escritor, né? Então Claro. eu estava na minha mesa, do lado de fora da minha casa, escrevendo, e de repente saiu debaixo da mesa, né? Debaixo do tampo da mesa saiu uma aranha, né? Aí sai aquela pequena aranha, eu fiquei olhando pra ela, aí sabe quando alguém tá passeando e leva um susto? Sim. Então acho que ela tava passeando por baixo da mesa, né? Subiu, e quando ela parou, ela olhou pra mim. E é quando eu percebi que ela olhou, que ela me viu, né? E ela parou, e aí eu comecei a brincar com ela. Eu aprendi que quando você quer transferir a sua consciência para um animal, ou você quer trocar, né? Fazer essa troca de energia com ela, então eu tentei canalizar a energia no meu peito aqui e comecei a me conectar com ela. E ela parou, aí ficou paralisada, aí eu fui chegando perto, um pouquinho, aí ela levantou as garrinhas da frente, assim. Ou seja, existe um nível de consciência, mesmo nesses seres que a gente às vezes esmaga, né? Tem um livro de Daniel Dennett chamado Tipos de Mente, que ele fala o seguinte, olha, você tem que definir, afinal de contas, quem tem mentalidade, Sim. quem é que tem mente. Então ele fala assim, tem gente que conversa com o carro, tem gente que conversa com um objeto, tem gente que conversa com um animal. Então a gente atribui mente a um cachorro? Sim. As pessoas conversam e falam que tá ansioso, tá triste, tá feliz, quando vai passear, ou a um gato. Mas e uma barata não tem mente? E uma aranha não tem mente? Né? Então aí ele faz uma pergunta que é provocadora. Se você acha que todos os animais têm mente, por que você esmaga uma barata e você não esmaga o seu cachorro? Então você tem que saber, você viver em harmonia com a natureza, justamente você atribuir que todos os seres vivos são conscientes. E quando eu tive essa clareza, hoje quando eu vejo um inseto eu não esmago, nem mato, eu simplesmente eu tento interagir com ele. E aí nesse caso dela, fui lá, peguei uma folhinha, aproximei, ela subiu na folha quietinha, aí eu levei até uma árvore e falei, aqui não é o seu lugar, você vai nessa árvore aí. E é legal isso quando você descobre, né? Dias atrás, eu falando sobre amor próprio. E como é difícil você desenvolver o amor próprio, porque amar a si mesmo passa por isso, passa por você respeitar o inseto. Exato. Porque quando você desequilibra o inseto, você desequilibra mais alguma coisa e mais alguma coisa que vai esbarrar em você. Consciência. Nós entendemos aquilo que se assemelha. Não tem jeito. Eu estava na Nova Zelândia. Uhum. É a última vez que eu entrei no zoológico, me recuso, não entro mais. Me recuso. E tinha uma jaula de vidro, e do outro lado tinha uma gorila com o bebê no colo. E ela olhou dentro dos meus olhos. Choca, né? Eu nunca mais entro no zoológico. Porque eles Porque me doeu na alma. Porque eles têm um nível de consciência, talvez não a inteligência que a gente tem, mas eles têm memória, por exemplo. O que você tem ali, né? Chega uma aranha aqui, né, na mesa, aí chega do lado dela, por exemplo, uma minhoca, que não é predador da aranha. E os dois começam a interagir ali numa boa. Agora, se a aranha está ali na mesa e uma mosca pousa e logo reconhece que tem uma aranha ali, a mosca vai embora. Quando os insetos, você entra na tua cozinha, de repente tem uma barata ali no chão, ela vai sair correndo. Porque eles reconhecem, eles têm uma memória suficiente para poder identificar, opa, isso é um predador. Né? Deixa eu fugir. E não poderia ser assim, não precisaria ser assim, né? Porque quando você se conecta com esses seres, você passa a conviver com eles, né, numa boa. É difícil ouvir essas coisas, é difícil, mas você tem que atingir um nível de consciência para isso, né? E quando a nossa consciência... eu entrevistei e bati um papo, né? Que eu não sou repórter. Mas ele é como se fosse... Ele é um médico, né? Então literalmente uma entrevista, porque aquela coisa mais assim... Dr. Edson Amâncio. É um neurocirurgião que até quero trazê-lo aqui, viu, Rafael? Lembra me lembra de que eu tenho que chamar o Dr. Edson,
e ele se conectou com a realidade da mente, transcendendo a própria morte física. Legal. Então ele escreveu um livro sobre isso e de um cético virou alguém que crê, né? A mente de um ser, uma energia desencarnada, ou de um ser que está próximo por alguma dimensão, alguma coisa. Você crê que ela pode se conectar com a nossa mente? Ela pode se conectar. Eu tive uma experiência que transformou minha vida. Tá? Eu estive no Egito em 2023. Sim. E uma coisa me fez parar no Egito. Eu moro em Balneário Camboriú. Eu estava no Você parece um egípcio, inclusive. Ah, obrigado. Pode ser que você encontre alguma coisa aí. E 3 horas da manhã, eu acordo e aí, bom, vou ao banheiro. E fui ao banheiro. No caminho da minha cama até o banheiro, passa por um closet, eu senti um cheiro muito forte. Um cheiro que eu não consigo descrever do quê. Não se parece com nada que a gente conheça. Mas se eu pudesse tentar me aproximar, seria de algo queimando. Ok. Um óleo queimado, alguma coisa assim. Sim. Uma graxa queimada. Mas é um cheiro tão marcante que eu comecei a procurar de onde vinha, né? Eu abri a janela do banheiro, cheguei a cheirar o lado de fora para ver se não era alguma coisa do lado de fora. Não era, estava ali aquele cheiro. É estranho, mas tudo bem. Voltei para minha cama, dormi. E falei para minha esposa no dia seguinte se ela tinha sentido. Ela falou que não. Passou o tempo, né? Alguns meses depois nós mudamos para uma casa. Hoje a gente mora numa casa. E aí, à 1h15 da manhã, nessa segunda experiência, 1h15 da manhã, eu despertei do nada. E aí eu sentei na cama e senti o mesmo cheiro do meu lado da cama. Ali, uma atmosfera, né? Aquele cheiro estranho. E a mesma coisa, como quando você não sabe nada, como diz, a ignorância nos protege, né? Ah, sempre. Bendita ignorância. Quando você não sabe o que é, bem, é estranho, mas não tinha nada de perigo ali, eu voltei e dormi. Aí, passado aí algumas semanas, eu vou pro interior de São Paulo, na casa da minha mãe, visitar minha mãe, e tô eu assistindo televisão junto com ela, umas 11 horas da noite. Aí ela falou: filha, eu vou dormir. Eu falei: não, eu vou ficar aqui olhando um pouquinho mais televisão. E aí a hora que ela deitou, que eu fiquei sozinho, veio alguma coisa que disse assim: procura alguma coisa do Egito. Algo do Egito, sobre o Egito. Aí eu peguei o streaming lá, comecei a procurar, e aí eu vi um documentário chamado On Set, que é uma mulher, não sei se você conhece a história dela, que ela teve lembranças nítidas e muita arqueologia que nós entendemos hoje sobre o templo, tudo. Ela tinha os endereços das coisas, né? Incrível, ela foi maravilhosa. Sim. E curioso, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era, e comecei a assistir o documentário. Só que o tempo todo nesse documentário falava de Sete I, faraó Sete I. E eu também nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu falei: bom, deixa eu dar um Google aqui. E aí, quando eu coloquei a imagem e encontrei a imagem desse Sete I, da múmia dele que está ainda hoje no Egito, esse meu ouvido direito ele estourou na hora, num zumbido gigantesco e uma ânsia, uma vontade de chorar na hora que eu vi aquela imagem. E ao mesmo tempo que era um turbilhão de informações, ao mesmo tempo uma informação dizia: vai pro Egito, vai pro Egito, vai pro Egito, vai pro Egito. E 40 dias depois, estava eu, sem guia, sem nada. Um dos lugares mais perigosos do mundo. Só com a passagem e hotel reservado ali para ir para o Egito. E cheguei no Egito, me senti praticamente em casa, né? Ficamos próximo das pirâmides ali no hotel. E aí fizemos várias visitas em museus, etc. Eu queria ver essa múmia do Sete, né, desse faraó. E num certo momento o guia falou assim para mim: olha, vamos visitar uma igreja no Egito, que é a igreja copta, que era de 2 santos, né? E tudo bem. Aí
E essa igreja foi construída, ele falou, onde viveu a família sagrada, né, Jesus, quando fugiram do êxodo. E aí fomos visitar, e aí olha, arquitetura, então beleza. A hora que a gente entrou na igreja, ele falou, então senta que eu vou contar a história da igreja para vocês. Que a gente sentou, que eu sentei e puxei o ar, aquele cheiro impregnado na igreja inteira. O mesmo que O mesmo cheiro que eu senti na minha casa, o mesmo cheiro que eu senti no apartamento, agora na igreja inteira. E aí, conforme eu me aproximava velódromo, né, da gruta ali, o cheiro aumentava, e aí lá embaixo, que é embaixo da terra, já não sentia mais o cheiro. Por que eu contei essa história para você? Para responder a sua pergunta. Claro. Será que a espiritualidade ela se conecta conosco de alguma forma? E eu digo para você, ela não só se conecta, como ela promove experiências físicas. A consciência é uma só? Então, a consciência eu acho que é uma só, mas talvez em dimensões diferentes. Sim. Mas ela está, de alguma forma, nos atraindo. E aí, por que o Sete? Tá? Depois eu fui visitar a múmia do Sete, também fomos no museu. Aí você vai passando, são 22 múmias no total, né? Você vai passando, eu não sabia qual era a dele. Em algum momento ia aparecer. E a hora que eu vi a múmia do Sete, eu comecei a sentir uma energia muito forte e comecei a bocejar. Aliás, no momento que eu vi a múmia, até o final daquele dia, eu fiquei bocejando o tempo todo, né? E uma energia muito forte. E ali eu recebi essa orientação, que a espiritualidade, ela deixa pistas. A palavra foi essa, pistas. Então, a ancestralidade, aliás. A ancestralidade, ela deixa pistas na gente. E aí, pesquisando um pouco mais sobre a vida desse faraó, ele era um faraó que ele tinha como trabalho da vida dele, que ele foi considerado um dos sábios, né? Faraó muito sábio. E um dos trabalhos da vida dele era relacionado à memória. E a prova da reencarnação. Né? Então, se você me perguntar, mas o que você aprendeu com tudo isso? Como eu te disse, eu não sei. É mais o que você sentiu do que o que você aprendeu. Mas o que eu passei a partir dessa experiência foi não mais duvidar. Quando você fala para mim em fé e aonde a fé pode te levar, e quando as pessoas duvidam, eu só falo assim, olha, você tem fé, você confia. Se você não confia, se você confia, relaxa, que vai surgir, vai acontecer. Agora, se a tua fé não é o suficiente para você entregar, confiar e esperar, você tem que trabalhar mais ela. E é o tal do taurino, né? Claro. São Tomé tem que ver para crer, eu tive que tomar essas... Mas a mente mente. Totalmente. E muito. Mente de forma... Mente, e sempre que ela mente no sentido negativo. A mentira nunca é positiva. E as pessoas muitas vezes se prendem a conceitos, a aprendizados, a coisas que ouviu ali na infância, na adolescência, na juventude, ou já na velhice, e segura aquilo como uma verdade absoluta. Sim. E não se abre para essas outras possibilidades. Né? Porque a mente, eu creio nessa conexão da consciência, não só na questão atemporal, porque tempo é uma invenção nossa, né? É uma dimensão inventada, não existe a dimensão tempo. Né? E então, todos os tempos coexistem, então nós podemos ter ligação com todo esse inconsciente, como se fosse o mar e todo mundo bebesse dele. Isso eu creio piamente. Agora, nós temos insights dentro de certas situações, como você teve em relação a Sete, né? Como você me citou, aquela arqueóloga, aquela egiptóloga que na verdade não era formada na área, mas se dedicou a vida inteira a isso, né? Eu acho que até no final da vida, não, o nome dela. Até no final da vida ela foi lá ainda, dizendo onde estava o jardim, onde estava não sei o que, achou até tesouro lá dentro porque ela sabia onde estava. Exatamente. É a casa que ela abandonou algum dia e voltou para essa casa depois de alguns milhares de anos. Sim. Né? E a gente tem outras experiências, como por exemplo, quando eu trouxe a Atlântida, né, que eu trouxe eu chamo de Atlântica, mas Atlântica é um nome humano.
é um nome contemporâneo, digamos assim. É um nome histórico que deram para um lugar que eles não sabiam o nome. Então, você vai ver Platão se referir a Atlantis, né? Que ele tinha ouvido no Egito. Sim. Que ele tinha ouvido no Egito, mas não existe não existe um documento a respeito de. Então a gente sabe que do jeito que uma civilização desaparece, outra aparece. Sim. E isso pode acontecer a qualquer momento novamente. São Francisco, por exemplo, pode virar nada e vai surgir um mar enorme ali, alguma coisa vai levantar do outro lado. Então a gente sabe que isso pode acontecer até pelas placas e tudo mais. Pela dinâmica do mundo, né? Ainda está se ajeitando. Quando eu trago esta máquina desse lugar, que para o entendimento poderia ser Lemúria, mas eu disse Atlântida, veio com uma memória que eu neguei a princípio. Eu sou espiritualista, sou reencarnacionista. Eu vi, eu ouvi, o meu irmão que, tirando a crença em Deus, o resto ele não crê em mais nada, dizer que crê em Deus está tudo ótimo, né? Sim. Ele recebeu a mesma mensagem e nós passamos a trabalhar juntos. Eu fui médico nesse lugar e ele foi engenheiro nesse lugar. Uau. Pois eu recebi a informação, liguei, Sandro, não tem jeito, eu vou ter que fazer uma máquina. Ele falou, o que é? Essa bendita máquina que não sai da minha cabeça? Estão falando comigo, tem não sei quantos dias que eu tô ficando louco, parece que eu tô surtando. Aí, as medidas que ele tinha, eu tinha. Pois eu até, você falou que é taurino? Querido, eu neguei até o momento que ela estava pronta. Né? Aí, Incrível. Ela tem na cúspide, ela tem um metal. Você ouviu falar em paranormalidade de materialização? Sim, já ouvi falar. Tá. Aqui nós temos... Já vi a Ederlazil. Sim. Aqui no Brasil nós temos, aqui em São Paulo nós temos o Marluz, né? Já ouvi falar que materializa, é maravilhoso, um amigo, um querido, que eu tenho um querido na minha vida. Eu não sou paranormal de materialização. Minha paranormalidade é a bilocação. Eu posso estar em 2 lugares, 3 lugares ao mesmo tempo. Eu posso isso. Legal. E isso é físico. Né? Não acho que é uma bênção, que para mim foi trabalho a vida inteira. Mas enfim, não sou materializador. Aí eu falei, tá, mas tudo aqui se compra, tudo aqui se comprova, porque essa é uma longa história. Quem quiser tem que assistir o podcast que eu falei dela. Eu falei, mas e esse metal cósmico, e esse cristal cósmico, onde que se compra isso? Né? Isso não existe. Aí mandou eu abrir a mão, eu tenho as 2 mãos queimadas no centro, que foram queimadas exatamente por ele, porque materializou na minha mão, a hora que queimou eu tampei com a outra. Então, a questão toda dessa história é, às vezes até aquilo que você vê, aquilo que você pega, você questiona. A máquina pronta. Eu falei, tá, o que essa máquina vai fazer? Uma coisa que não tem fio, que não tem pilha, não tem nada, não tem luzinha piscando, porque nós adoramos luzinhas piscando, né? Sim. O que essa máquina pode fazer? Eu peguei nos eletrodos, foi ignorância, né? No alto da minha arrogância, né? Nessa altura da vida, há mais de 50 anos nesse caminho, eu peguei e falei, isso não faz nada. Que eu peguei e me jogou na parede, quase que me arrebenta. Uma descarga elétrica. Né? Aí, você vai lembrando das coisas, tá? Mas tem a visão Tesla da energia. Sim. Tá? Então, o que é energia? Como se canaliza energia? Então, tudo isso, né? Eu já perguntei de uma forma provocativa. A mente mente. E muitas vezes, a gente, para tentar racionalidade, a gente começa a trabalhar contra a mente. Quanto que nós perdemos na nossa memorização, na nossa sensação, né? Porque a lembrança é uma sensação também, é um sentimento, ou não é? Sim, sim. A gente olha para o mundo através de uma lente. E a mente, toda lembrança, ela é uma reconstrução. Tanto é que a gente não fala lembrança, a gente fala, não, você está reconstruindo. E essa reconstrução, geralmente, nós damos uma moldadinha de acordo com a nossa lente. Então, o que é essa lente? São as nossas... Infelizmente, o ser humano é muito judiado quando vem para esse planeta. Muito. Porque a gente as crenças começam desde pequeno. Então, eu posso muito bem chegar aqui
E digamos que lá na minha infância, uma pessoa que eu atribuía muito crédito, muita verdade, dava muita credibilidade, essa pessoa disse assim, olha, pessoas com, sei lá, com camisa azul não são boas pessoas. Aí quando eu venho aqui e olho... Tô lascado, só uso azul. Então, aí quando eu venho aqui e aí eu conheço o Ivan, aí automaticamente a minha memória vai lá no passado, ela checa essa informação e eu olho para o Ivan a partir dessa lente, mas não é a verdade. Então, a nossa mente nos engana porque ela faz o desenho da realidade de acordo com aquilo que é conveniente. Infelizmente, é assim. Então, se você foi doutrinado de uma maneira errada lá no passado, na infância, você vai ter que ter muita luz, muita lucidez, muita consciência, muita humildade, muita mente aberta para poder quebrar essa lente e olhar o mundo como o mundo é, de verdade. Né? E a gente acaba muitas vezes nascendo, vivendo e morrendo, pautando a nossa vida nisso, no que está escrito nessa lente. E a gente vive em guerra conosco, a gente vive em guerra com as outras pessoas, porque nossa mente fica o tempo todo construindo uma narrativa, construindo uma história que é sempre baseada naquilo que foi contado pra gente. Os instrumentos que nós temos, né? No material que nós temos, né? Não é? Por isso que todo mundo precisa de terapia, no fim das contas, né? Amém, né? Eu sou psicanalista. Amém. Nós esquecemos ou nós simplesmente não sabemos acessar? Essa é uma ótima pergunta. Eu estava em Brasília um tempo atrás e eu entrei no elevador, estava no 13º andar de um hotel, e aí descendo pro térreo, e aí o elevador parou ali pelo 8º, e aí entrou uma mulher. Bom dia, tal. Aí no meio do caminho ela coloca a mão na cabeça e diz assim, meu Deus do céu, esqueci meu celular. Aí eu brinquei com ela, me apresentei e falei, prazer, sou Renato, trabalho com memória, né? E se a senhora me permite, a senhora não esqueceu o seu celular. Tá aqui meu cartão? Tá aqui meu cartão, né? Se a senhora me permite, a senhora não esqueceu o seu celular, você acabou de lembrar do celular. Exato. Ela teve ali uma lembrança. Então, só para você ter uma ideia, a gente o tempo todo mais lembra do que esquece. Claro que ela não lembrou onde deveria, dentro do apartamento, né? Ela teria um grande prejuízo seria chegar no térreo, pegar o elevador de volta para buscar. Mas muitas pessoas lembram quilômetros depois, muitas pessoas perdem compromisso e perdem muito dinheiro, e perdem prestígio, perdem confiança por um esquecimento. Mas se você analisar bem, a gente lembra o tempo todo. Só que quando a gente esquece algo, a gente faz uma tempestade mental. É a minha idade, já é o Alzheimer, eu tô ficando maluco, a minha memória é assim mesmo, minha memória é ruim, minha memória é ruim, minha memória é ruim. Ela fica reforçando isso. E aí esses esquecimentos vão... E ela não busca entender um pouquinho mais sobre o que é memória. Memória é um mecanismo. A memória é como a recepcionista de um hotel. Então, se o Ivan chega no hotel com uma informação, e essa informação é muito importante, a minha gerente vai dizer assim, opa, essa informação é tão importante que eu vou colocar naquele quarto especial, naquela suíte presidencial ali. E vai ficar ali. Se a informação não é alguma coisa que eu me interesso, essa informação, não, essa aqui é um hóspede que vai sair rapidamente, então eu vou colocar ele já perto da saída, que é o esquecimento. Então a nossa memória está intimamente ligada ao nosso estado de atenção e ao nosso grau de interesse e de entrega a uma experiência. Quando eu visitei o México pela primeira vez, eu tenho uma loucura por antiguidades, né? Por ruínas, né? Por construções antigas. E a hora que todo mundo desceu do carro, já saíram sacando seus celulares, câmera fotográfica para registrar tudo. Eu falei, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou contemplar. Eu não quero foto, porque nenhuma foto que eu tirar vai ser melhor do que o que eu vou encontrar na internet. Então eu quero contemplar. E aí eu sentei debaixo de uma árvore e fiquei ali contemplando a pirâmide, comecei a tentar fechar os olhos, tentar imaginar como que era naquela época, sentir a energia. Fato é esse que quando nós voltamos pro hotel, eu comecei a perguntar para a turma, né? E aí, como é que foi? O que você lembra, né? Os detalhes. E o pessoal não lembrava de
quase nada, especialmente de detalhes, né? Lembrava que tinha uma pirâmide, mas se pudesse falar quantos degraus tinha, esses detalhes não saberia dizer. Então, o que falta hoje pra gente é essa atenção, né? O interesse genuíno, legítimo, né? Ter uma mente aberta e ter a contemplação. De você olhar, de você prestar atenção, para você poder realmente absorver. Porque quando você diz assim, esse livro é interessante, eu preciso desse conhecimento, a tua memória ela vai agir de uma forma. Se eu abro o livro e leio de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, ela vai simplesmente descartar. Então, a memória, Ivan, ela é um processo ativo e ela é intencional. A formação da memória ela tem que ser intencional. É um assunto muito rico, muito bonito, complexo, muito bonito, porque você citou Alzheimer, né? A doencinha do alemãozinho que a gente brinca. Sim. Tem até uma tia nesse processo, minha avó passou por esse processo no final da vida, enfim. Existe um ponto onde a mente se desliga e diz assim, chega. E na tradição africana, Yorubá, diz o seguinte, eu acho isso lindo, ouvi esses dias e repito sempre agora, que quando morre um idoso, morre um velho, morre um ancião, queima-se uma biblioteca. Porque é muito conhecimento. É, né? Muito conhecimento. Em que momento a gente perde a chave dessa biblioteca? O que é isso? É uma escolha, é uma defesa, é um não exercitar, como a gente exercita um músculo, vira pelanca. Exercita o cérebro, vira a não lembrança. Como é que é isso? Como é que é esse processo de perda? A gente vai lá na... Não só, lógico, a perda que você já explicou, mas essa perda total. Então, vamos lá. Tem a perda natural, neurofisiológica, degeneração, que é ponto, isso aí todos nós passaremos por isso, que é o nosso corpo indo embora. Ponto. Mas existem pessoas com uma idade avançada, com longevidade e com uma lucidez incrível. Você vai nas bibliotecas, nas academias de letras do país, você tem ali pessoas de 70, 80, 90 anos. 100 anos. 100 anos com uma lucidez incrível. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão o tempo todo trabalhando com a matéria-prima de que é composta a nossa memória, que é o conhecimento. Aí você me pergunta, um exercício para memória, palavra cruzada. E aí, se você me permitir, eu vou fazer uma brincadeira com você aqui. Por favor. Imagine que, vamos lá, a gente tem um joguinho de palavra cruzada com 6 letrinhas, tá? A resposta tem 6 letras. Aí a pergunta é, qual é o filhote do sapo? Tu sabe qual é, não? Bom, girino. Girino. Pronto, segura essa informação. Você pensou em girinos hoje? Ontem, essa semana, esse mês, este ano. Então o que aconteceu? Em 250 milissegundos você desce nos porões da sua memória e ativa uma lembrança que você não acessava, sabe Deus há quanto tempo. Então a palavra cruzada, quer dizer, você trouxe ela agora pro topo, que é a memória de trabalho. Então pode ser que amanhã você esteja escrevendo um artigo, esteja conversando com alguém, e aí você precisa compor uma frase, e de repente você traz o girino para compor, isso aqui parece muito com o girino, porque estava recente aquela lembrança. Então, ao longo da vida, a memória ela não fica ruim, ela fica lenta por falta de estímulo. E a memória é assim, quanto mais você usa, melhor ela fica. Quanto menos você usa, mais lenta ela fica. Os atores mantêm a mente lúcida até os 100 anos. Isso, porque a matéria-prima deles é o conhecimento que eles adquiriram. Eles estão o tempo todo mexendo com isso. Escritores também, pessoas que gostam de sair, que gostam de conversar, elas estão o tempo todo trabalhando, mexendo nessas memórias, né? Nesses girinos que tem aí, nos porões da memória que a gente não usava. Por isso que é muito rico. Muito legal a gente começar a se envolver mais. E eu percebo que muitas dessas pessoas que começam a sofrer esquecimento, se não for a neurodegeneração, é justamente a falta de uso. É a falta de estímulo. De estar fazendo sempre uma mesma atividade repetitiva. E isso acontece muito com idosos, infelizmente, né? Tem aquele ritual de acordar, o cafezinho, aí de repente liga o rádio ou a TV e fica o dia inteiro ali olhando para aquela tela ali, mas com a cabeça às vezes nas nuvens, e aí não tem nada de novo para estimular o cérebro. Né? Hoje na academia tinha 3 aparelhos esperando um dos 3 ocupar,
e a criatura hipnotizada por uma tela. Falei, gente, já acabou a massa cefálica. Né? Eu vou inventar uma academia nova. Ninguém não precisa fazer nada. Tem uma foto para você ir lá pegar o peso, falar o que você está fazendo, e uma cadeira confortável para você ver celular. Você vai ter uma academia assim, ó, 12 cadeiras, você vai ganhar uma fortuna. E as pessoas vão para ficar no celular. Você deixou uma deixa. Celular. O que está fazendo com a memória? Pois é. Ivan, quando a gente traz a calculadora para as nossas vidas, já começa. A gente começa a terceirizar nossas funções lógico-matemáticas. Você nunca vai esquecer como que é uma adição, divisão, multiplicação, porém elas ficam mais lentas por falta de uso. Por não usar, você não fica lenta, por ficar lenta, você não confia, por não confiar, você adota cada vez mais a calculadora. Ponto. Quando eles trazem a memória artificial para a nossa vida, que hoje ela está materializada através do smartphone, que você grava, você tira foto, você digita, quando você traz a memória artificial, você terceiriza a sua memória natural. E aí, por não usar, fica lenta, por ficar lenta, você não confia, por não confiar, você adota cada vez mais memórias artificiais. Se você olhar um pouquinho para o futuro, quando você traz a inteligência artificial para a nossa vida, você está terceirizando o pensamento, a tomada de decisão. Então, por não pensar, seu pensamento fica lento, fica mais difícil, por ficar difícil você não confia, por não confiar você vai aderir cada vez mais à inteligência artificial. Ela vai entrar aqui? Então, mecanicamente? O que está acontecendo é isso. A gente vai chegar em algum momento que a gente não vai mais tomar decisões que a gente gostaria de tomar, mas decisões indicadas por um app, por um aplicativo, por uma Big Tech. Você acha que ele vai chegar a ser implantado como um implante? Será que o celular vai sair da tela, vai vir para dentro da cabeça, literalmente? Vai. Hoje a interface é essa, tá? Para você ter acesso a esse banco de dados mundial que é a internet, a gente precisa dessa interface, é o celular. Ainda não tem como integrar isso ao corpo. Mas vai ser feito. Mas já estão trabalhando nisto. E quando integrar isso ao corpo, eu me assusto muito. Se eu começo a deliberar muito sobre isso, eu me assusto, porque... Mas é importante falar sobre. Você começa a ser... não tomar mais as suas decisões, você começa a ser manipulado, sabe? Quando você pega um carro de aplicativo, quem é que garante que ele está fazendo o melhor percurso? Quem é que garante que ele não está passando de propósito por aquela super loja de marca, porque aquela super loja de marca patrocinou, e aí o aplicativo, o algoritmo faz o motorista passar em frente àquela loja específica. E dane-se a gasolina do motorista, né? O trânsito e a gasolina. eu conheço muito de linguagem de programação, e é isso que você falou, esse algoritmo, ele paralisa o nosso cérebro. A gente está vivendo hoje uma preguiça mental coletiva. O ser humano, ele sofre muito de preguiça mental. Preguiça de pensar, preguiça de agir, de buscar, né, tomar decisões. Eles sabem o que querem, mas não sabem por onde começar. Tem todo o conhecimento produzido pela humanidade na ponta dos dedos, mas não tem energia para iniciar nada. Nada mesmo. Porque tá uma preguiça mental muito grande. Eu acho que isso é uma grande armadilha. Por isso que a gente tem que despertar. Hoje eu acordo com uma notícia, né? Evidentemente, esse nosso podcast está sendo gravado. Eu acordo com a seguinte notícia hoje: que as pessoas que venderam a leitura da Íris levaram o cano. Não foram pagas. Segundo a matéria da Globo News. Que as pessoas que fizeram perderam as contas. Né? Quando eu vi aquelas pessoas olhando para aquela máquina, fazendo leitura, eu falei, gente, tem que ser assim, muito cretino, né? Eu que não vou vender nada, meu. Muito inocente. Eu vou vender minhas digitais, eu vou vender não sei o quê. Quer dizer, eu já vendo um monte de coisa, porque quando eu aciono o celular, eles sabem. Se eu falar aqui com eles aqui, quietinhos, se eu falar assim, Rafael, a gente podia dar uma olhadinha numa estatueta assim, daqui a pouco começa a vir propaganda aqui da estatueta. Exatamente. Então, quer dizer, tem uma leitura, já tem um controle. E o nosso cérebro é um computador biológico de carne, maravilhoso, projetado. É ele que projeta tudo isso daí.
Nosso computador, só para você ter uma ideia, a nossa visão registra todos os dias mais de 850 mil imagens. Pela audição são 400 mil sons. Olfato, paladar e tato juntos são mais de 1 milhão de sabores, odores, outras sensações. São mais de 2 milhões de informações que nós processamos. Então a gente tem uma memória formidável que daria conta de tudo que a gente precisa. Só que a gente está muitas vezes paralisado mentalmente, na preguiça mental, e não está utilizando todo esse potencial, né? Vai chegar o tempo desse direito ser questionado, será? Quando você simplesmente acessar através de técnicas, toda a memorização, será que vai chegar o tempo disso ser limitado? De quererem limitar isso no ser humano? Porque se o ser humano é capaz de criar a máquina, ele também é capaz de destruir essa máquina, né? Ele é capaz de refazer. A sociedade já fez e já se refez muitas vezes. Você crê nisso? Sim. Eu penso que o que a gente pensa por evolução é a eternidade das pedras perto de certas civilizações que já existiram aqui. Eu creio nisso piamente. Porque o que me parece é o seguinte: você me traz essa questão. Você tem técnicas, você tem uma metodologia para ensinar as pessoas a lembrar, a memorizar. Isso é perigoso. Isso é perigoso, por quê? Nós vivemos um tempo em que o que nós entendíamos por aula foi transformado. Hoje você faz aula em casa, assiste ela 50 vezes se você quiser. Não é mais aquela aula que você tinha que fazer anotação e se virar com aquilo. Exato. Agora você sabe que você pode voltar lá e estudar de novo. As aulas são gravadas. Quer dizer, mudou tudo. Mudou completamente, virou no avesso. Agora, quando a gente vai fazer um concurso, prestar um concurso, só entra aquele que está no top ali. É aquele que tem uma memória de elefante. Sim, exato. Né? Não está ficando cada vez mais rara essa memória? Não está ficando cada vez mais difícil acessar isso? É bem curiosa a sua pergunta, porque o que é um concurso público? Nada mais é do que um teste de memória. O que é um vestibular, uma prova? É um teste de memória. É a sua habilidade de reconstruir aqueles textos, aquelas matérias, aquelas aulas que você assistiu, que você leu. Então, as pessoas não têm esse nível de consciência. Peraí, não é que a prova é difícil, não é que o enunciado é difícil, é que eu não consigo, quando eu olho para aquele enunciado, eu não consigo encontrar aquilo na minha cabeça, na minha memória. Porque provavelmente eu não estudei aquilo. Ou se eu estudei de uma forma tão rasa que não ficou registrado. E o que é uma prova muito fácil? Uma prova muito fácil é quando você lê, opa, essa eu sei. O que é essa eu sei que um aluno diz numa prova? É que ele rapidamente ele identifica, ele encontra aquela informação na memória dele. Então, quando você tem uma prova fácil, você tem um efeito do girino. Em 250 milissegundos você encontra a informação porque está na memória. E quando a sua prova você julga uma prova difícil, é porque você não consegue encontrar aquele negócio na cabeça. Por isso que a preparação, a construção do conhecimento, ela tem que ser feita com muito cuidado, com muito critério, para que você realmente consiga se lembrar na hora que você vai ser testado. Né? Nós temos uma sociedade... Deixa eu só falar do livro um pouquinho. A gente vai voltar nisso. Gente, ele é autor, entre outros, né? Tem mais 9 livros além desse. Mas ele me presenteou aqui, olha. Dá pra ver, querido? Tá. Ele me presenteou aqui, ó. Expandidos. Um guia para a expansão da consciência e despertar para uma vida com equilíbrio, harmonia e produtividade. Né? Renato Alves. A editora é Gente, é isso? Editora Gente. Editora Gente. Ele está acessível onde? Ele tem nas livrarias, é um lançamento recente, né? E também pelo site. E também tem um site com o próprio nome dele, expandidos.com.br. Expandidos.com.br, para a gente não deixar de falar sobre. Porque expandidos é porque quem expande a consciência é um expandido. Né? É um expandido, com certeza. Quando nós... Depois a gente pode falar um pouquinho dele mais pro final. Ok.
O ideal seria que a criança, desde cedo, existe um método chamado criança também pode aprender, os bebês também aprendem, uma coisa assim, que o cérebro da criança é ativado desde muito cedo. Muitas crianças que são tratadas como gênios, na verdade, foram crianças que foram estimuladas desde a infância. Isso acontece no mundo e alguns até com certas consequências que não são tão positivas, porque foram estimulados numa época que não deveriam, talvez, ser tão estimuladas. Ok, só que eu eduquei o meu filho na base da Nutella e do celular. Meu filho estava lá enchendo a paciência, eu ligo um celular, boto 2 desenhos coloridos e fica vesgo vendo aquela porcaria e foi essa educação que eu dei pro meu filho no berço. Exato. Quando ele vai para a escola, ele já vai com uma lancheira desse tamanho, com o computador acoplado para ele brincar. Ele chega na escola, ele vai para o computador também. Já não tem nem mais a questão mecânica. Ok, quando meu filho tiver um adolescente, ele é um lesado. Sim. Tá? Já foi. Eu posso recuperar Pode. essa pessoa? Acho que essa é a pergunta chave. Desculpem, queridos, queridas, eu sou direto. Infelizmente não aconteceu. Mas a grande verdade é o seguinte: nunca pergunte ao seu filho se ele estudou. Primeiro, pergunte se ele sabe como estudar. Quando eu era criança, minha mãe vivia dizendo: vai estudar, moleque. Eu quero ver você e os seus irmãos na mesa estudando. Só que eu não sabia estudar. Mas como ela queria me ver na mesa, eu ia para a mesa, pegava um livro, abria, fazia cara de conteúdo, né? Fazia de conta que eu estava estudando e fingia. Quer dizer, qual é a mensagem que fica na cabeça de uma criança que finge que estuda? Ah, pô, eu sou burro, eu não consigo entender, estudar não é para mim, eu odeio estudar, eu odeio professor, eu odeio a escola. Então, ao invés de perguntar ao seu filho se ele estudou, faz uma experiência amanhã mesmo. Pergunta se ele sabe como estudar. E você vai se surpreender com a resposta. Por exemplo, filho, o que você está estudando? Ah, tô vendo geografia, mãe. E você sabe estudar geografia? Talvez ele diga não. E você vai se perguntar, caramba, eu também não. Quer dizer, como é que você vai forçar uma pessoa a fazer aquilo que ela não sabe fazer? Então a escola, ela diz assim, essa é a matéria, essa é a data da prova, vai para casa e estuda. Só que nós fizemos uma pesquisa com 300 estudantes. Mais de 90% não sabia como estudar. Então ele acaba criando uma resistência, porque não sabe como fazer. Você tem o Google. Né? Mas ele não sabe acessar o Google. E aí a diferença entre informação e conhecimento, porque o Google te dá informação. Não, mas eu conhecimento tô sendo provocativo, né? As pessoas sabem que isso aqui é um bate-papo e eu fico provocando o tempo todo, enchendo a paciência. Gente, a minha mãe foi ao médico e tinham 3 estudantes de medicina com pronto-socorro. Aí o cara falou, não sabe o que é isso? Não, dá um Google. Dá um Google na tua orelha. E médico é você, dá um Google. Dá um murro na tua orelha. Exatamente. Que Google? Você é médico, não é mecânico. A qualidade, né? Sabe? Então, assim, essa que é a questão. Não sabe, dá um Google. Então tá tudo assim, vamos googar. A gente googa. Dependendo do médico, é melhor confiar no Google, né? Não, hoje é assim, né? Dependendo hoje é assim. da qualidade. Eu creio que logo vão ter os robôs, né? Você entra lá, conversa com o robô te dá uma receita, friamente. Pronto, te analisa, porque a coisa chegou num ponto, né? Que o fato da pessoa ser formada, às vezes, numa área, não quer dizer que ele sabe o que está fazendo. Exatamente. Porque ele tem o Google. Sim. E um teste, eu fui fazer uma vez uma palestra para médicos. Tinham 70 médicos na sala, da Unimed. E eu comecei a falar sobre memória, só que eu não sou médico, eu sou um mnemonista, né? Eu trabalho com técnicas de memorização. E eles queriam me ouvir, fui fazer uma palestra. E aí, papo vai, papo vem, conversando, de repente um médico, já um senhor já de idade, mas você vê que era um dos líderes aí dos médicos, né? Ele levantou o braço e falou assim, professor, você me dá licença? Eu gostei muito dessa ideia que você explanou. Por favor, fale-me mais sobre isso. Então, onde é que você separa o generalista do especialista? Né? Quando você pergunta para ele, fale-me mais sobre isso.
né? Cartesiano, né? E você consegue ver a pessoa se aprofundar ainda mais e trabalhar ainda mais aquele texto. Que essa é a diferença da pessoa que estuda com profundidade, sabe? Do que aquele que só leu e no dia seguinte esquece tudo. Né? Porque o aprendizado é uma prática diária, né? O aprendizado é um método. Um método. Um método é um sistema de memorização que começa com a vontade de aprender, motivação, a intenção. Se eu digo assim, olha, eu preciso aprender sobre esse assunto, e você coloca isso como uma intenção, o teu cérebro vai trabalhar de um outro jeito. É diferente. Se eu coloco assim, que droga de livro, deixa eu estudar. O teu cérebro vai para um outro modo de operação, onde você vai ler e ele fica pensando na mensagem, pensando na comida, o barulho da rua, e um monte de tudo menos estudar. Então é você quem escolhe o seu grau de concentração. Concentração é uma escolha também. Eu escolho me concentrar neste trabalho, nessa leitura, nessa entrevista, ou você simplesmente vai fazer por fazer. Eu prestei 3 concursos na minha vida, passei nos 3. Mas não foi um concurso para juiz, por exemplo. Né? Eu prestei... eu nunca usei portador de diploma. Eu estou terminando meu 8º curso, todos eu prestei vestibular. Que eu acho mais justo. Legal. Porque senão eu chego, eu vou competir com um menino. Eu acho que não tem eu tirar uma vaga, eu vou competir com ele. Se eu passo ele não, ok, problema dele, vaga tudo. Sorte minha. Mas na carteirada, eu acho isso um absurdo. Mas nós temos, por exemplo, no Brasil, que é um país ainda que vive no século XIX, onde o filho fazer direito, medicina, engenharia é sinal de que vai ser rico. Não vai. Não vai. Não é por aí. Mas nós temos essa visão do século XIX ainda, quando se mandava os filhos estudar na Europa, né? Continua a mesma coisa. E até pouco tempo atrás, quando não tinha essa chovalhada que deu de faculdade de medicina, em todas as esquinas tem uma, vestibular de medicina era uma coisa assim, sou Deus, né? Eu passei na faculdade de medicina, eu sou Deus. Exatamente. Quando o cara passa num concurso para juiz, eu sou Deus, porque é terrível um concurso de várias fases e tal. Com a sua técnica, com o seu método, esse menino que está lá em casa, o advogadozinho medíocre, que formou, não sabe nem o que ele estudou, não lembra de mais nada, é advogado. Uhum. Né? Não passou nem na OAB ainda, mas ele é advogado, né? Doutor. E ele vai precisar ele quer ser juiz, porque ser juiz é legal, ele adora a toga. Ele quer ser juiz. E esse menino é quase uma pombalesa, né? Mas tudo bem, ele quer ser juiz. Com o método, ele alcança isso? Sim. O método de memorização, ele é como fazer uma receita de bolo. Se você aplicar os ingredientes da maneira correta, você vai ter um resultado. Vamos fazer uma experiência mental aqui, Ivan. Sim. A gente coloca 200 cartas com nome e rosto de pessoa aqui na mesa, tá? Eu vou memorizar as 200 cartas e aí eu peço para você memorizar. Você acha que conseguiria lembrar de 200 nomes e rostos? Depende. Então, aí vamos lá. Se eu desse um prazinho para você, uma semana. Não era o prazo de uma semana, não. Depende o tipo de imagem que estivesse ali. Quem fossem essas pessoas. Se fossem pessoas comuns, pessoas do dia a dia, você poderia me dar um ano que eu não ia decorar. Então, não, tudo bem. Então, mas o raciocínio é assim. Se você fosse obrigado a memorizar, mas eu te desse um prazo para isso, uma semana, um mês, um ano que fosse, você acredita que conseguiria? Conseguiria, com certeza. Tá, então vamos fazer um recorte aqui. Nesse exercício mental, a capacidade de memorização é equivalente a de um recordista de memória. A única diferença é o quê? É que eu faço um pouquinho mais rápido. Então, todo ser humano, em termos de capacidade, tem uma memória equivalente. Então, se a pessoa nunca usou a memória dela com inteligência, ainda assim ela consegue, se tiver a ferramenta correta, o método, ela consegue memorizar, sim, e passar no concurso público, sim. Tá? Desde que ela queira e tenha a ferramenta. Agora, veja só, precisa de foco e disciplina. Disciplina sem método é equivalente a método sem disciplina, ambos se anulam. Não adianta ter muita disciplina e muita vontade,
mas eu não tenho uma ferramenta para o conhecimento, não vai funcionar. Ou você tem uma ferramenta maravilhosa, que é o que acontece também com muitas pessoas, tem acesso à ferramenta, tem dinheiro, mas ela não tem disciplina para colocar em prática. Né? Então, tem que ter método de disciplina. O método de disciplina tem que andar de mãos dadas aqui. Tá, mas aí eu vou numa pergunta um pouquinho mais delicada. Por exemplo, nós sabemos uma pessoa, por exemplo, ela forma em medicina, odonto, vamos colocar odonto. Só que daí ela quer fazer especialização em cabeça, maxilar, primeiro quadrante e tal. As pessoas não têm noção do que uma pessoa tem que estudar nesse quadrante aqui. Exato. As pessoas não têm noção, né? É muito sério. E de repente foi um aluno medíocre. Tá? Ele vai ter que decorar assim, porque ele vai entrar para uma residência de bucomaxilar, cirurgia bucomaxilar, alguma coisa, não sei se esse é o nome, enfim, se não fosse, me perdoe, não tenho obrigação porque eu não sou dentista. E ele vai ter que passar por uma prova de residência lascada, daquelas. Sim. Que muita gente não vai para residência, você sabe, né? Sim. Não teve artigo publicado da faculdade, nada, vai fazer uma especialização e trabalhar como se tivesse passado pela residência. Mas esse vai para a residência. Esse quer ir para a residência. Ok, ele tem uma prova dali 6 meses para uma residência. Esse método trabalharia, por exemplo, esta questão, que é uma questão menor, é um bloco, né? Porque a gente pode trabalhar Sim, de uma forma ampla grupo de e pode trabalhar no grupo de informações. Então, o decoreba mesmo é possível com esse método. Ou, porque o decoreba tem o seguinte, eu posso decorar algo que eu quero esquecer. Sim. E posso decorar algo que eu vou usar o resto da vida. E aí? Ó, existe uma diferença entre decorar e memorizar. Ok, por favor. Tá? Decoreba. A pessoa decora aquela matéria e aí um examinador diz assim para ele: pô, interessante, você decorou o nome de todos os ossos aqui do seu crânio, da sua face. Fale-me sobre esse osso aqui. Pronto, esse cara acabou o chão dele. Ele não vai ser chamado para residência. O que é o memorizar? Memorizar é onde ele estuda a um tal grau de qualidade que o examinador diz assim: olha, interessante, você sabe todos os ossos. Fale-me sobre esse aqui. Ele, não, esse osso aqui, ele tem um desenvolvimento assim, quando ele tem a fratura, ele acontece tal coisa. Então ele vai desenvolver, ele vai se aprofundar. Então memorizar é conhecer aquele assunto. Decorar, você fica no nível da informação apenas. Você fica... Que é uma técnica, tá? Por exemplo, uma letra de música. Você vai pela repetição, até você assimilar ela em memória de longo prazo, né? Mas é uma música. Agora, o conteúdo técnico, principalmente, ele tem que ser estudado, analisado, criticado, sim, concordar, discordar, para você ter esse bojo de conhecimento para você poder se aprofundar e discutir. E por isso que o decoreba para os estudos não é uma boa escolha, não. Eu sou espiritualista, amo o que eu faço, mas eu relaxo como artista, como escritor, como dramaturgo, é onde eu relaxo. E quando eu escrevo um texto e que eu dirijo um ator, ou uma atriz, ou atores, eu tenho por hábito pegar o texto no meio, eu pego uma frase e tenho que tocar a frase para frente. Né? Porque muitos atores decoram na corridinha, né? Sim. Se você interromper alguma coisa, alguém dá um espirro na plateia, ele perdeu. Sim, é o decoreba. É o decoreba. Então eu exijo que eles aprendam o texto por parte. E às vezes eu faço o terceiro bloco, eu faço o primeiro e vou trocando e vou jogando para ver se não embaraçam, não se embararam no cabelo das pernas, como a gente costuma brincar. Então isso seria interessante mesmo nesse meio, no meio artístico dos atores, né? Esse meio da interpretação, seja em que nível for, porque, por exemplo, tem pessoas, um ator decora às vezes 60 páginas. Sim. Antes do café da manhã. Porque ele vai ser posto à prova durante o dia todo com aquelas cenas. Sim, é aquele ator super experiente. Tem ator que chega num grau de experiência que ele lê o texto uma vez, mas ele sabe que ele vai entrar pela porta com uma arma, aí tem a Odete Roitman ali, ele vai olhar para a Odete, ele vai falar
alguma coisa e vai atirar, por exemplo. Né? Então ele já desenhou a cena na cabeça dele usando a memória visual. Ele consegue conversar com o diretor sobre a cena. Ele consegue dar esses passos mentais. Então, a memória auditiva, que é a memória que concentra o texto, ela tem que ser bem amarrada com a memória visual. E também, no ensaio, ela tem que ser amarrada com a memória sinestésica, que são os gestos. Então, eu sei que ao entrar na sala eu dou 2 passos, eu tenho que fazer tal informação. Então, um ator experiente, que a gente diz, olha, esse ator tem uma boa memória, ele lê o texto uma vez, mas já fazendo toda uma construção daquela cena que ele vai gravar, já está construída dentro da cabeça dele. De forma que ele consegue fazer alguns improvisos que ficam até interessantes. Né? E o ator que não tem tanta experiência, ele fica no decoreba, ele quer falar exatamente o que está escrito. E aí corre esse risco de alguém tosse na plateia, ele perdeu o fio da meada. Não, você quer que um ator calhe a boca? Joga uma flor para ele. Acabou. Se ele pegar a flor, acabou o texto. Sim. Acabou o texto. Eu digo isso porque o ator muitas vezes está pronto quando você entra com adereços. Quando você entra com os adereços, quando você entra com toda a parte de cenografia, tudo, ele se perde. E o que no Brasil é comum, porque você não tem tempo, né? Se você entra no teatro, faz um ensaio geral pela primeira vez no dia da estreia. Geralmente é assim no Brasil. Sim. Porque, diferente de outros países, aqui é muito pouco tempo e é muito desrespeitoso isso, mas esse é um outro assunto. Mas aí o ator tem que ter isso muito, muito maduro. Bom, eu vou, lógico, fazer uma provocação, claro, que senão não seria o programa do Ivan Martins, né? Seria o Consciência. Se fala muito em Matrix hoje. Tudo é Matrix, que nada mais é do que uma forma. Sim. Você é moldado. Não importa o que se coloca, a forma é uma só. E nós vivemos essa Matrix, eu creio nisso. Quando nós pensamos em tecnologia, quando tira quando tira a questão biológica e entra a questão, por exemplo, da IA, entre outras questões que são mecânicas, é um outro processo. Você crê que existe um movimento mundial de quase uma desinteligência mesmo, no sentido de tirar essa capacidade humana para que realmente a gente se torne aquilo que nós nascemos? Gado? Há uma manipulação? Tem primeiro vamos entender assim, o que é o propósito na vida de uma pessoa. Sim. Tá? Certa vez eu canalizei isso, né? Eu comecei a refletir sobre propósito. E muito se discute sobre, você tem que ter um propósito na tua vida, descubra o teu propósito. Aí eu pensei assim, poxa, vamos pensar no motorista de Uber. Será que lá do outro lado, antes de nascer, antes de encarnar, ele recebeu a seguinte instrução, né? Você vai encarnar na Terra, será um motorista de Uber, e o seu propósito é levar as pessoas do ponto A ao ponto B com segurança. Ou você vai ser um policial para proteger as pessoas, ou você vai ser um médico, ou você vai ser um lenhador. Enfim, quando eu comecei a questionar isso e meditei e canalizei, veio a seguinte informação: todo ser humano presente na face da Terra só existe, para eles todos, só existe um propósito. Um único propósito: amar e servir. Tudo que você coloca a mão, tudo que você faz, com todos que você interage, seja com a natureza ou seja com seres humanos, com animais, ou com a própria terra, tudo que você faz tem que ser como pano de fundo o amar e servir. Quando você faz isso, você atinge tudo que você deseja, inclusive a prosperidade. Aí você me pergunta assim, você acha que nós estamos sendo manipulados? Eu acho que sim. Para perder, nós estamos adormecidos em relação a isso, a esse propósito. E as pessoas adormecem muito. E infelizmente elas despertam quando já estão quase no fim. Elas vivem... Que sorte sem despertar, né? Ela diz, não, mas o meu propósito era ser um advogado, ou era ser um... Não, era só amar e servir as pessoas. Esse é o seu processo evolutivo e você vai aprendendo dentro dessa Mistura missão com persona, né? Exato. E aí você me pergunta, então eu acho que sim, nós vivemos um personagem aqui. Infelizmente fomos doutrinados para isso. E a gente... Agora, só quem viu o lado de lá e que despertou,
né? Ou seja, expandiu a consciência, se tornou um expandido, ele consegue trabalhar nesses dois mundos. Então, o mundo que a gente está vivendo aqui, que é o mundo das contas, dos boletos, ele se torna um mundo muito mais leve. Porque você sabe que tem uma coisa maior lá do lado de lá te esperando, sabe que você vai para um lugar melhor, né? Se você estiver realmente desperto. Sim, despertar, muitas pessoas pensam que despertar... Eu sou um espiritualista meio fora da curva. Eu, às vezes, ironizo certas coisas. Porque você tem aquela pessoa que chega aqui, por exemplo, e olha pra tua cara e fala assim, eu tô na 5ª dimensão. Fala, oi. Fala, você vai no banheiro? Pô, você come? Como? Você namora? Namora. Não, querido. Não você dá. tá aqui. Ah, não. Então, a gente sabe que as pessoas estão, às vezes viajam na maionese. Né? O mundo é isso aqui, a gente está aqui, está vivendo, não somos grande coisa, não. Você está encarnado? Não. Nem eu, nem você, nem ninguém. E essa questão de espiritualidade virou muito assim... É como se as pessoas buscassem a iluminação como se ela fosse uma coisa muito de fora, sabe? Uhum. Um farol que vem dos céus e diz assim, você é um ser de luz. Quando você tem que dizer, eu sou um ser de luz. Eu não quero mais as trevas. Né? E saber que quanto maior for essa luz, maior será a sua sombra. Sim. E saber trabalhar com isso. Né? Então, quando a gente fala hoje em despertar, é despertar para o muito básico, é despertar para o arroz com feijão. É o amor, sim. É o amor, sim. Se você tem um casamento e está feliz no seu casamento, está criando seus filhos, você despertou. Sim. Você está dedicando o amor ali. Se você conseguir amar o teu ninho, já é muito. Às vezes o teu amor... mesmo, né? Assim mesmo é básico. Porque o amor, ele vai ter o tamanho, a árvore vai dar o tanto de fruto que ela conseguir dar. Ela não vai dar nenhum a mais. E às vezes o que você tem dá para alimentar-se e alimentar quem está à sua volta. Exato. Todo mundo quer alimentar o mundo com esse amor. E não é fácil. Não é esse o caminho da iluminação. Não é esse. A gente não sabe, não vai ter a pretensão de dizer qual é, mas não é esse. Eu sou um ponto de luz, você é um ponto de luz. Mas as pessoas estão dentro dessa espiritualidade, muitas vezes, buscando o ego. O ego é que está gritando com as pessoas. Quando alguém me pergunta qual é a minha função na vida, eu falo, viver. Sim. Agora, se você não servir, para servir não serve para viver. Simples. Um ditadinho antigo, né? Sim. Mas é verdade. O que se leva dessa vida, na sua concepção? O que a gente leva dessa vida são aquilo que nos fez crescer. É a experiência. No Antigo Egito, eles ensinavam que a viver é você experimentar, comparar, aprender e evoluir. Então, e quando você diz assim, olha, o que você tem que fazer na vida? Qual é o teu propósito? É viver? É exatamente isso. É experienciar, né, as coisas para poder comparar. Aí você entra naquela dualidade. Né? Poxa, antes eu tinha muito dinheiro, fiz uma burrada, estou na falência. Né? Então você experimentou os dois lados, bacana, você encontrou o caminho do meio, o equilíbrio, você subiu um degrau. E ali você tem uma outra experiência, você tem uma experiência de muito amor com uma pessoa e você perde essa pessoa. Então você volta para o caminho do meio e você sobe. Agora, se você ficar em qualquer um dos extremos, você sofre. Tanto ter muito dinheiro como não ter nada é sofrimento. Sim. Então o que a gente leva? Agora, você só consegue ter essa clareza quando você desperta. Né? Quando você desperta da sua consciência. Começa a olhar, é isso mesmo, eu tinha uma grana, agora eu não tenho nada, aprendi. Aprendeu. Quando você aprende, você subiu um degrau na escala. E é isso que você acaba levando, sabe? Essa evolução. Eu trabalho muito com a terapia de vida passada
não por curiosidade, eu faço quando a pessoa precisa superar alguma coisa, e eu trago para resolver questão de contrato de dor, essas coisas. Sim. E um dia chegou uma senhora para mim e disse assim, falou, olha, eu quero fazer uma regressão, eu tenho certeza que eu fui uma santa. Falei, pode ser. Vejamos. Você quase falou assim, então não vou nem fazer, você já tem certeza? Vejamos. Quando ela faz o mergulho, ela foi a dona de uma casa uma casa, como é que fala? Uma Bordel, casa uma casa de conveniência, digamos assim, de benevolência. Ela voltou revoltada, ela chorou muito. Eu falei, mas por que você está chorando? Ela falou assim, mas que absurdo, eu achei que eu tinha sido uma santa. Eu falei, foi. Quantas pessoas você tolerou num mundo onde a única possibilidade de um homem que não tivesse uma esposa era essa? Quantos homens, quantos seres humanos você tolerou? Quantas vezes você fechou os olhos para que aquela pessoa não fizesse uma besteira lá fora? Eu falei, você foi santa, sim. Sim. Claro que foi. Eu falei para ela, nós temos que estudar muito a santidade da à toa e a toice da santa. Porque as duas coisas se misturam. É que a gente tem um arquétipo do guru, né? De que o maior foi Jesus, o maior foi Buda, o maior foi Krishna, o maior foi... E aí a gente fica... É a comparação, né? É a comparação. Eu sou quem eu sou, e aí do outro lado tem Cristo. Né? Então a gente... Mas na verdade, se a gente buscar o caminho do meio, a gente vai ver que nós somos esses seres de luz. Sim. Agora, qual é o seu superpoder? É o amor. A palavra é medicina. O olhar é medicina. O toque é medicina. A tua energia é medicina. O teu pensamento, a tua presença, tudo isso cura. Todos nós temos o dom e a força para curar. E tudo isso mata também. E tudo isso mata. Ou a falta disso mata. Né? Nos omitir. Deixar de amar, deixar de curar as pessoas. Por isso eu falo livro, eu sou escritor, mas eu falo, isso aqui não é um livro, isso aqui é um remédio. Porque o livro é medicina também. E vamos falar sobre isso. Né? Sobre esse livro. A gente não podia finalizar isso aqui sem falar desse livro. E depois falar um pouquinho sobre o método. Como que as pessoas acessam esse método, enfim, como você trabalha. Esse livro nos fala de expandir, está falando de expandir, crescer, né? Fala um pouquinho sobre ele pra gente. O livro Expandidos, ele nasceu de uma experiência que eu tive com a consagração da ayahuasca. Quando eu consagrei pela primeira vez, eu tive foi a experiência mais incrível da minha vida. E eu, naquela primeira vez, foi me passado essa incumbência. Você vai consagrar 12 vezes e escrever um livro. Então, quando eu consagrei 12 vezes a ayahuasca, o livro Expandidos praticamente brotou em exatos 28 dias. Esse livro foi escrito. 28 noites, na verdade. E ele traz toda essa dimensão de como eu percebo a expansão da consciência. E todos os eventos sobrenaturais que acontecem nesse meio tempo. Inclusive as experiências que eu tive no Egito, tudo isso foi fruto da expansão da consciência. Então ele leva a pessoa a refletir e pensar, puxa vida, realmente eu sou um expandido também, eu posso curar o mundo, posso curar a mim mesmo, sem ser um super-herói. E é um livro, assim, gente, olha, graficamente falando, é um livro que, se ele quisesse, tinha 400 páginas. Sim. Porque é um livro que ocupou, de fato, é um livro gráfico perfeito, é um livro técnico, você vê que é um livro muito bem pensado, né? Obrigado, agradeço. Porque esse aqui, a gente que escreve, a gente bate o olho, a gente vê a intenção, né? Porque tem livro que tem 300 páginas, você fala, opa, dá pra fazer em 50. Mas esse aqui, se fosse jogado de uma forma a expandir o livro... Expandir o livro... ele tinha 400 folhas dessa grossura, porque você vê que é um livro... uma trilogia. É um livro, né? Livro... Eu gosto de escrever. Um livro forte. Eu gosto de aprofundar as ideias. Então... Que maravilha isso. Nós temos muitos irmãos e irmãs aqui que nos seguem
e que consagram a ayahuasca, né? Sim. Então eu acho que vai fazer muito sentido para muita gente, já está fazendo sentido para muita gente e vai fazer para muitas outras pessoas, com certeza. Vai fazer sentido para mim, porque eu vou ler com muito carinho. Espero Tá? que E vamos goste. ter a oportunidade de falar sobre. Hoje, a respeito da sua técnica, né? Do seu método. Ele funciona por blocos, por períodos, ele é online, ele é presencial, como é que funciona? Sim, nós temos os cursos online, né, de memorização para passar em provas, vestibulares e concursos. Tem memorização para você simplesmente blindar a tua memória contra os esquecimentos. Tem leitura rápida, leitura dinâmica, leitura para a Bíblia, para crianças também. Então tem a memorização para todas as idades. Eita, os pastores vão nadar de braçada. E para quem quiser conhecer, eu deixo o convite para entrar. É só colocar Renato Alves Memória na internet, que aí já vai aparecer todos os materiais. Renato Alves Memória. Memorização. Não tem como não acessar. Muitos pais, muitas mães que estão nos vendo agora, não sei em que tempo, em que ano, em que século, né? Podem estar conectados com essa questão agora, né? Filhos com dificuldade na escola. Isso funciona para criança pequena? Sim, dos 7 aos 14 anos a gente tem um método chamado MemoKids, que é um curso de memorização para os estudos para crianças nessa faixa etária. Às vezes fica gastando fortunas com aula particular, com método isso, método aquilo. E se você prepara a criança, ela se torna o próprio método, né? Sim. A gente tem ótimas experiências, até com crianças com TDAH, que depois que aprende como fazer ou como estudar, elas começam a até vencer, superar melhor esses problemas. Porque são crianças geralmente inteligentes, né? Mas Sim. inteligentes, tipo, toda criança é inteligente. Ela tá viva, ela tá raciocínio, ela tá inteligente. Mas digo, são crianças que têm um nível bom. Ela não tem o know-how, como fazer. Não tem como fazer. Sofre por isso, né? Você manda uma criança fazer um bolo sem receita, ela vai bagunçar a cozinha inteira. Todos nós. Agora, né? se você der a receita para ela, ela vai fazer direitinho. E o meu trabalho é dar essa receita para os jovens. É isso aí, Renato Alves. Expandidos, um guia para a expansão da consciência e despertar para uma vida com equilíbrio, harmonia e produtividade. Super recomendo, porque muitas pessoas, você sabe, Renato, que precisam de uma porta de entrada. Um livro serve para isso, né? Sim. O livro serve uma porta de entrada, serve de uma porta de referência. Ele cura muitas pessoas, né? E para expandir para outras coisas, né? Para procurar outras coisas. Digo o seguinte, tá triste, leia um livro, tá depressivo, leia um livro, tá ansioso, leia um livro, está com problemas, leia um livro, que seja a Bíblia, mas leia, porque a leitura ela é medicinal. Mais uma vez as redes sociais, por favor. O Instagram é legal, @renatoalves.real. @Renato é de Renato Alves. @RenatoAlves. .real. @RenatoAlves.real. Tá? Instagram e o YouTube? O YouTube é Renato Alves Memorização. Renato Alves Memorização no YouTube. Isso. Eu quero deixar hoje a seguinte mensagem, gente. Às vezes, a pessoa está tão ferida que se você beijar a ferida, você está machucando. Então até um beijo pode ser ofensivo. Até um beijo pode ser agressivo, né? Então quando a gente fala sobre essas questões aqui, leva de uma forma meio brincalhona, é porque consciência é despertar. E despertar dói, não é? Sim. Que o diga a borboleta saindo do casulo, né? Como ela sofre para sair daquele casulo. Mas ela deixa a casca para trás e sai linda, né? Vibrante, viva e feliz. Né? Assim somos nós. Então aqui no Consciência a gente procura, mesmo entendendo que até um beijo provoca dor às vezes, provoca sofrimento, mas nós somos obrigados a tocar de uma forma direta, curta, seca às vezes, mas ao mesmo tempo de forma amorosa. Né? A questão da consciência é o despertar. A gente não faz para outro motivo que não seja o despertar espiritual e consciencial, né? Que eu acho que isso é uma coisa que está interligada à outra. Eu quero agradecer a você, Renato Alves. Obrigado, Rafinha. Obrigado, gratidão a cada um de vocês que estão em casa.
Foi um prazer imenso ter você aqui. Gratidão. Opa, quase que foi meu dragãozinho pro chão. Prazer imenso ter vocês aqui. Que a luz esteja com cada um de forma especial. E, gente, só tem um caminho pra frente. E o caminho só tem um sentimento, amor. Vamos ser amor, expressar amor, falar sobre amor, ouvir sobre amor. Enfim, amor. Que a luz esteja com vocês de forma especial hoje sempre. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Um beijo, até semana que vem.